Bom, agora vamos lá. Próximo tema. Alessandro escolhe Bolsonaro na Roda Viva ou fake news do Facebook? Escolhe, Ah, mas Ale. você vai perguntar para mim, eu vou falar, eu vou passar a vez, então, eu vou passar aí o negócio, hein? Ah, não acredito no negócio desse. Lá vem Não, ele com escolhe, Bolsonaro. escolhe. Escolhe. Não, Qual que não, você... vamos seguir o roteiro, então, vamos falar de fake news, né? Dar uma Vambora. passada em fake news. Vambora. Manda bala. Manda ver, Alessandro. Ale. Cara, então, falando de fake news, a gente acompanhou durante a semana, né? Uma movimentação, já vinha o ministro, o Fux, ele já vinha se movimentando, né? Para combater as fake news, já tinha aparecido, inclusive, na televisão, falando em todos os meios de comunicação, falando que as fake news não iriam, eles iriam combater ferozmente as fake news, né? E aí, logo em seguida, a agência Reutemann bloqueou, através do Facebook, bloqueou 196 páginas do Facebook, É verdade. 87 contas no Brasil, cara, com a alegação de divisão e de que essas contas e essas páginas estavam gerando divisão e espalhando desinformação. Dentre elas, estava o grupo praticamente inteiro do MBL, lembrando que não é a fanpage do MBL, mas sim as páginas pessoais dos integrantes, né? E a página do Rio Conservador, que é uma página que apoia o Bolsonaro, é uma página bem influente na internet. E aí fica aquela pergunta, é o que a gente hoje vai debater aqui juntamente com vocês, o pessoal do chat também pode participar. É, será que não foi um pouco arbitrário isso? Será que não foi um pouco, não teve influência da esquerda? Porque todas as páginas são de direita, né? E aí a gente fica se perguntando, mas as contas são falsas. Mas que contas falsas? As contas tinham foto, tinham celulares registrados, né? E até agora o Facebook não se manifestou, não deu uma justificativa E plausível. não deve se manifestar, né, Alessandro? Provavelmente não vai se manifestar, porque também não tem, cara. Não tem. Assim, o MBL pode ser tudo, cara. Mas é difícil você hoje apontar um conteúdo do MBL que seja fake news. Eu pesquisei, tentei buscar isso, eu realmente não consegui. Aí a gente te Concordo. pergunta, será que isso não é censura velada? Né? Gilberto Dias está comemorando no Twitter, Maria do Rosário falando que o IBL é um grupo criminoso. Olha só o nível que está essa situação. O Facebook, os caras estão lá na porta, estão protestando, estão querendo uma justificativa, não tem, e isso não só acontece com Estão eles. até fazendo doação. Não, eu não doei nada, não. Aí eu te pergunto, até que ponto essa ação não é uma ação que tem uma ideologia por trás, né? Será que não estão caçando as páginas de direita por causa justamente das eleições? Será que não estão caçando as páginas de direita porque a rede, a internet, ela está muito forte e, de certa forma, está até abafando a mídia tradicional? Sim. Tá? O Facebook nos Estados Unidos foi intimado a prestar lá no Congresso, prestar depoimento no Congresso, porque ele fez a mesma coisa. Foi, o Dudu teve que sentar lá. Então, o Zuzu sentou e 16 engasgava, bilhões de dólares. engasgava. 16 bilhões de dólares. Foi a maior queda em um dia de uma empresa na Bolsa de Valores dos Estados Unidos. 16 bilhões de dólares em um dia. Sim. Justamente por conta dessa censura, tá? Ó, Dessa o censura. Facebook não é Peraí, transparente. a censura do MBL, gente? Não, a Não, censura do MBL não. A censura em relação a você fazer uma ação em que você só deletou páginas de direita, cara. Cadê as fake news de esquerda? Não existem? Lógico que é o que mais existe. Agora eu te pergunto, Tatá, vou te fazer uma pergunta que você vai além. Quem são as pessoas que são escolhidas para dizer o que é e o que não é fake Pois news? é, aí é que mora o problema. Aí é que mora o problema. Quando a gente fala dessa questão, eu não sei se você acompanha
próprio site do G1 agora diz que abriu também um regulador de fake news, né? Esse negócio da fake news é uma coisa muito complicada, porque é o seguinte, você não pode confundir, são duas coisas. A minha opinião pessoal, entendeu? Sobre o que eu entendi, o que eu enxerguei e a minha opinião da leitura de alguma coisa com fake news. E é uma linha muito, muito tênue, muito fácil de você ir para um lado para outro. Eu posso, aqui agora, nesse momento, dar minha opinião pessoal sobre algo, entendeu? E essa talvez seja uma interpretação minha viajante de um certo fato. E não é fake news. É simplesmente a minha opinião sobre um fato. Então isso é muito complicado, entendeu? Como a invasão de Brasília pelo 2º Comando do Exército que iam para lá. Todo mundo... Não, mas aquilo ali não é opinião, aquilo ali é fake news mesmo, entendeu? Mas eu posso externar uma opinião aqui agora nesse momento, uma opinião equivocada, mas é minha. Eu tenho direito de ter minha íntima convicção. Eu posso achar que a Terra é plana, pô. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não. Você não... Thiago, eu vou dizer uma coisa pra você. Ó. 2 coisas que você não tem direito de chegar aqui no Hangout e dizer. Terra plana e reptilianos. Pelo amor de Deus. Não, esse aí não é direito, não é fake news, não. Mas tirando a brincadeira, o cara tá totalmente equivocado. Você vê que o cara tem um problema quando fala isso. Não, pelo amor de Deus. Mas é a opinião do cara, deixa o cara que chegou, o cara da geração X aí, Y. Que o cara quer acha que é borboleta, né? Você não pode. Deixa o cara pensar que mas se ele subir no prédio pra voar, você tem que segurar, pô. Tem que segurar. Mas peraí. Se você. Peraí. A câmera aqui. Não, sim. Se você me aparecer com um papo desse aqui, Thiago, se disser pra mim que tem gente no centro da Terra. Tem a água plana. Se alimenta de ser humano. Pelo amor de Deus, Thiago. Pelo amor de Deus, não poupa disso. Aí não. Aí tá de sacanagem. Terra oca aí, o Gabriel Dimes. Não. Pelo amor de Deus. Aí não. Ave Maria. Eu só dei um exemplo aqui, eu fui ao extremo só para ter uma noção. Para você ter uma ideia aqui, ponto abalo o Hangout, esse exemplo. Pra você. Nós fizemos um dos primeiros Hangouts falando sobre terra plana. Eu nunca vi tanto maluco junto ao mesmo tempo. Apareceu um monte. Nossa, mano. Mais do que Lula livre e Bolsonaro 2018. Mas muito mais. Tá louco. A mais nunca uma live daquela, pelo amor de Deus. Não. Deus Deus. Mas enfim, é isso. Tem que tomar cuidado com esse negócio, pode ser confundido. Cara, esse negócio... a questão da opinião pessoal da pessoa com fake news. Eu vou colocar uma pimenta agora na discussão, porque... Sim. Aliás, vocês hoje participam, essa semana que vocês participaram do grupo, e graças a Deus vão continuar mais tempo ainda, vocês viram que quando a gente... Não, a live não terminou. Não. O Hangout terminou. Claro, eu estou dizendo. Vocês viram. Quando o Rangel entrar, a gente termina a live, tá, pessoal? Isso é. Vocês viram que a gente não escolhe tema, é uma coisa debatida em comum acordo. Sim. E a gente evita de dar a opinião pessoal ou do que a gente vai falar, porque o gostoso é chegar aqui e cada um dar a sua opinião e discutir. Sim. E concordando ou não, quer dizer, não existe uma linha de raciocínio. Terra plana, água plana. Isso aí a gente tá tranquilo. Então eu vou ter que colocar uma pimentinha. O Facebook é uma empresa particular. Sim, claro. Aonde as pessoas não pagam para ter acesso e expressar a sua opinião. Por outro lado, existe um contrato onde o Facebook diz que ele mantém ele se mantém isento e não responsável pelos conteúdo das pessoas, desde que não desrespeite as regras que eles têm lá de como é que chama? Zoofilia, pedofilia, droga, atentado. Tem uma listinha enorme lá. Então tem a listinha principal, que são os patrocinadores. Sim. Entendeu? Quem é que paga para patrocínio? De repente, você tá fazendo uma coisa contra os principais patrocinadores. Não, mas tem uma coisa. O Facebook, apesar de não ser uma empresa brasileira, quando você põe um anúncio no Facebook patrocinando a sua página, você paga para um CGC, CNPJ brasileiro. Isso é indiscutível. Sim. Alô? Então, o que acontece? Do momento que você paga a sua propaganda para um CNPJ que está no Brasil,
O Facebook também tem que respeitar as regras do país. Ah, mas Sim. acontece que o Zuckerberg com o WhatsApp, ele faz o que ele quiser, porque ele não dá os valores. Não é bem assim. Não. Agora, o cara não pode, ele boicotou, isso não se tem menor dúvida, ele boicotou algumas páginas, foram tendenciosos sim, porque não foi uma coisa aleatória, só que aí eu me coloco como empresa, ele tem ou não tem esse direito? Vamos falar legal. É isso que é o grande problema. Interesses particulares, meu como dono da empresa. E eu como dono da empresa. E aí? Mas aí agora tem uma questão aí para poder responder essa você sua. era Então, mas eu acho que existe algo no meio dessa pergunta. Existe um ponto no meio dessa pergunta aí, né? Novamente, quem é que patrocina o Facebook no dia a dia? Quem são os patrocinadores, entendeu? Se o meu patrocinador ele forem pessoas que não querem o viés de direita, eu vou arrancar. É quem me patrocina. Os caras que estão botando conteúdo de direita não me gera grana, né? Se for nesse sentido, os meus maiores patrocinadores, eu como empresa vou pensar dessa forma. Mas porque, aí como você disse, é um business. Esse business, ele seguia por dinheiro. Tiago, eu estou fazendo a pergunta para vocês, respondendo como se vocês fossem um Facebook. Tá. Não o cara que perdeu a página ou o usuário que não perdeu a página. Mas aí, André, eu vou dizer, toda publicação período ali de análise. O problema maior que aconteceu deram esse patrocínio, passaram pela análise, tiveram sua página, não tiveram retorno de seu dinheiro. Então aí é o maior problema. Aí é um ato criminoso do Olha só, inclusive, isso que você está falando aí, Tatá, é bem importante, porque o MBL está dizendo que tinha R$400 na conta lá. E levaram os R$400. Levaram os 400 conto. Entendeu? Pra fazer uma vaquinha. Mas R$400 é um dinheirinho, filho. É grana. É uma AdSense. São eu 4 não ia meses. gostar de perder R$400, não, cara. 4 meses de AdSense bom, pelo amor de Deus. Eu queria ter feito licença aí em 4 meses. Olha só, a gente tá falando aqui, tá aparecendo e tal, mas essa questão do fake news ela é bem importante, tá? Porque vai se intensificar cada vez mais isso. Podem ter certeza nos próximos dias. Nós estamos em época de eleição. E detalhe, o Grupo Globo se juntou, né? E fez o G1, agora lançou o Fato ou Fake. Ou seja, exato. Eles vão dizer o que é fake ou não. São o novo serviço de checagem de conteúdos suspeitos. Aí eu te pergunto, cara, quantas informações, quantas notícias nós já não vimos na Globo, em todos os outros meios de comunicação, que não batem com a realidade, cara. Entendeu? Que acabam não batendo com a realidade. Aí os caras são um filtro que é verdade ou não. O nosso filtro agora vai ser o ministro Fux com o grupo, que eles agora fizeram um grupo, que é um grupo sigiloso, ninguém pode saber quem são as pessoas, que estão avaliando o que são fake news ou não. Ou não. É complicado. Não, peraí. E vai sofrer retaliação jurídica. O pior é isso. Claro. O ministro não está brincando, cara. Isso não é brincadeira. O negócio ele tem razão. E cá entre nós, as fake news elas devem ser combatidas sim, gente. Agora, eu acho que isso tudo está servindo para que as pessoas, quando recebam aquelas mensagens no WhatsApp, no próprio Facebook, muita gente compartilha de automático, nem vê. Aquilo já bate um pouquinho com a ideia, ela nem se aprofunda no que está escrito ali, e automaticamente já vai compartilhando. Isso, de certa forma, eu acho que vai diminuir e vai dar responsabilidade para as pessoas que não analisam o que estão compartilhando na internet. E vai lembrar que... Nesse ponto, eu acho isso interessante. Que por jurisprudência no Brasil,
quando você compartilha uma informação, você é responsável por ela tanto quanto a primeira pessoa que divulgou. Então, na verdade, você pode levar um rastro de processo gigante aí, de demandas contra pessoas. Por exemplo, você viu lá, você gostou, fez sentido na sua cabeça, você compartilhou, é uma fake news, de repente você pode ser acionado judicialmente. Mas nós estamos também misturando um monte de assuntos sempre dele. Porque, olha, existe o problema da fake news. Sempre. Existe o problema da fake news, tipo assim. Fake news, todo mundo é de acordo que tem que ser combatida. Independente se é uma empresa particular, se é privada, acabou. Tem que ser combatido. Isso todos nós quatro estamos concordando e no chat eu não estou vendo ninguém falar exatamente o contrário. A questão é, as páginas que foram retiradas cometeram ou não fake news? Isso é uma interrogação que a gente não sabe. Essa é a questão. Do MBL, olha só, do MBL, inclusive o Arthur do Mamãe Falei, o próprio Kim, as pessoas do MBL, todos eles estão fazendo uma aposta com qualquer um que do MBL que seja de fato uma fake news, tá? Mas quem achar essa notícia, é até interessante que compartilhe isso para que a gente dê a César o que é de César, né? A página principal do MBL não foi tirada do ar no Facebook. Não foi. Tirado de outras pessoas. Tem ligação com o MBL, isso mesmo. Exato. Aí entra a segunda coisa. O dono de uma empresa privada que abre espaço para as pessoas usarem o sistema dele, onde ele coloca propaganda, e as pessoas usam gratuitamente. Ele tem o direito de tirar páginas do ar? Depende se tiver de acordo com a regra. Calma, são dois assuntos diferentes, hein? Uma é fake news, a outra é. Eu resolvi, não gostei do seu conteúdo. Eu, dono, não gostei do teu conteúdo, Tatá. Aquilo está me incomodando. E eu não vou te dar nem satisfação. Eu tiro o teu acesso. O pior que pode. Está no contrato. Entendeu? Só que aí junta as duas coisas. Mas aí, André, você não acha que seria justo o Facebook chegar e falar, olha, estou tirando as suas páginas porque não gosto das suas postagens. Tem que ter uma relação transparente entre o consumidor e o fornecedor, cara. Mas, Alessandro, para ele fazer isso... Para ele fazer isso... Justificativa, chega lá, é tudo muito casado, é tudo muito estranho. Claro. Existe uma movimentação. Mas para ele fazer isso... Pode falar. Para ele fazer isso, ele tem que se posicionar. Ao passo que eu tiro e não me posiciono, você que pode pensar se é fake news ou não é fake news. Mas olha só, isso não vai ficar barato não, porque o MBL vai correr atrás do prejuízo. Claro que não. Já está correndo atrás do prejuízo. Como a mesma coisa foi feita nos Estados Unidos, que o cara ele teve que ir lá para o Congresso. Exatamente. Aliás, quem inventou, não sei se inventou, mas quem disseminou essa palavra fake news foi o Donald Trump. E ele, inclusive, tem orgulho disso, né? Na época das eleições lá com a Hillary Clinton. Sim. Agora, eu acho engraçado uma coisa, um jornalista deveria usar como princípio a busca da informação, a divulgação dessa informação para a formação de opinião em relação a qualquer assunto. Exato. E você tem jornalistas que fazem exatamente o contrário. Não é a busca da informação. É receber dinheiro para soltar notícia falsa. Mas, André, dentro da política, levanta para as... Assim, é vantagem você... De alguns, ó. É vantagem porque vai favorecer a um lado. Resguardo, vou botar. Ele lá na frente vai receber isso. Assim, não há nada de ingênuo, sabe? É a mesma coisa a pessoa virar para... eu tenho um canal no YouTube, eu quero passar a mensagem. Não, todo mundo quer produzir. Mensagem de paz e amor. É automaticamente ter visualização. Porque se fosse para ficar só para si, gravava, botava no SD, guardava dentro da gaveta.
E o cara é um doente que faz isso. Eu quero se ver. Ah, tô com... Nossa, que legal me ver. Desculpa, eu tirei o contexto, é sério. Então assim, a gente tem que analisar dessa forma. Então assim, as fake news elas têm que ser combatidas. O problema é a gente combater esses fake news. Aí é que mora o problema. Porque do jeito que a coisa tá indo, rapaz, eu acho muito complicado você não ser parcial para algum lado. Olha, Tata, o mais difícil é você definir o que é e o que não é fake news. Quem são as pessoas que vão definir isso, cara? É difícil demais essa questão, entendeu? Acaba que vai ser tendencioso, vai ter uma ideologia em algum momento ou em outro. Mas eu sinto um problema aqui no Brasil. Oi? No Brasil, especificamente no Brasil, eu sinto um problema que nós não temos, como tem em outros lugares do mundo, são jornais conservadores, que são jornais de esquerda, de direita, que ele vende para aquele público específico, entendeu? Exatamente. E assim as pessoas tomam o seu lado. No Brasil não tem nada explícito. Então você pega a Folha de São Paulo, você pega o Estadão, você entendeu? Você pega a Veja, Isto É, né, a Época, e os caras não assumem uma posição do que é a imprensa. Não somos uma imprensa séria. Não existe isso. Existe, obviamente, um editorial que ele tem, que ele pende para um lado. O problema é você não ser honesto com quem consome, no caso, a informação. Exato. Esse é o problema. E aí nós temos vou cair naquele discurso cristiano novamente, uma baixa escolaridade, onde as pessoas têm problemas de interpretação de texto, para fazer uma autoanálise, as pessoas buscam pouco a leitura, checar a informação, ler os dois lados, para o cara tomar um lado, porque a vida simples, que as pessoas querem paz, ela também é feita de posição e lado que as pessoas tomam durante a vida. Claro. Mas, Thiago, deixa eu colocar duas perguntas que encaixam um pouco nisso que você está falando. Sim. O MBL é de direita ou é de esquerda? Segunda, a Globo é de direita ou é de esquerda? Pensa, não é tanto pela resposta, é pelo contexto. Sim, pelo contexto, realmente. Vamos pegar aqui, vamos novamente viajar aqui. Você está perguntando para mim pessoalmente, mas vamos viajar nas pessoas. Os caras de direita falam que a Globo tá de esquerda, da extrema direita, né, hoje. A Globo. Cara, eu cresci escutando que a Globo era de direita. A Globo lambia a bota de general. Chupava botas, chupa botas. Chupa bota de general. Chupa botas, esse é o termo, chupa botas. É realmente. A Globo, o pessoal não entendeu ainda, a Globo é o PMDB. Quem tá no poder, ela vai lamber o saco. A Globo não tem lado, a Globo é a Globo, né? Ela vai na onda. Sim, mas, Thiago, continua, porque essa linha de raciocínio, essa mesmo. E existe hoje um processo que a gente não precisa devagar muito nas ideias aqui, para a gente chegar que existe o desgaste de um longo governo de esquerda que fez um monte de porcaria, né? E aí agora tem a onda, a crista da onda é por quê? Porque se a esquerda não deu certo, a direita tem que voltar, né? Eu também não entendo isso muito direito também, entendeu? Você tentar demonizar também, mas eu também não é a discussão que é agora. Depois entramos nisso num outro hangout que tem um tema específico, a gente quebra o pau aqui entre nós. Mas o outro Bolsonaro 2018 no quadro negro é de fuder também, né? Não, eu nunca votaria no Bolsonaro, também não vou colocar agora o momento, a gente pode discutir isso. Agora não. Por quais motivos, inclusive de coerência, você tem que ter um pouco de cérebro, né? Se acéfalo não dá. Mas, voltando aqui, da questão eu acho que nisso aí eu já respondi a questão no primeiro passo da Globo. Né? O MBL, vamos para o MBL. O MBL, ele é um movimento que ele surgiu na crista da onda das manifestações de 2013, que depois posteriormente se organizaram, e nunca, na minha opinião pessoal, largou de mirar cargo político. Então, ele é um movimento como surgiu, como foi os caras pintados em 92, que eu estava lá, em 92, que naquela época em São Paulo, na Avenida Paulista,
fazendo movimento, tinha cachorro-quente distribuído de graça. Alguém pagou aquilo, né? Então tem interesse muito maior, porque você tinha lá, galera, lá, 1 milhão de pessoas distribuindo cachorro-quente para todo mundo de graça, né? Caravanas de ônibus indo, alguém tava pagando aquilo, concorda comigo? E a molecada tava indo na onda, né? Legal, vou fazer história, vou mudar o Brasil. Mas também não é o contexto para essa discussão agora. Mas só para elencar a situação. O MBL, ele surgiu já num processo de mirar uma ocupação de espaço, que agora se concretizou, começou na eleição passada, que houve um teste dentro com o menino lá que se elegeu como vereador, e agora está indo agora com o Kim e com o Mamãe Falei, que está indo para um processo um pouco maior. E, na verdade, eles não representam nem na conjuntura de uma estrutura partidária, que aí seria um projeto de poder, né, dentro de um Estado. Eles representam um grupo de pessoas que querem se defender e querem se imunizar e criar ali o seu sítiozinho ali dentro da política. Para mim, na minha visão, é isso. As ideias do MBL são ideias liberais, né? Eles se consideram liberais. Ah, não sei se é liberal, não. Eles alegam isso, né? Que são liberais. Não são nem de direita e nem de esquerda, são liberais. Um cidadão inglês, liberal conservador, cidadão inglês médio, liberal conservador, certo? Ele não abre mão de ter o transporte dele a partir dos 65 anos gratuitamente. Sim. Ele não abre mão de ter a saúde e não abre mão de ter a educação. Sim. Hoje, a principal questão hoje, por exemplo, quando você assiste um vídeo do Arthur várias vezes, se assiste, ele escorrega dizendo, eu quero ter a situação de ter o meu dinheiro, e aí eu vou lá e eu pago o meu plano de saúde. Você entendeu? Nesse caso, liberal conservador, né? Mas é o que eles vendem hoje, a situação. Eu sou um liberal conservador, que eu quero conservar valores, né? A nível de valores. O que é um liberal conservador? A nível de valores de sociedade, eu quero conservar o que está instituído na sociedade. A nível de mercado, eu sou um cara aberto, não é isso? Um liberal conservador, não é isso? E é isso que eles tentam vender, que eles são liberais conservadores. E na prática, eles não agem dessa forma como liberais conservadores. Muita... No Brasil só existem extremos, entendeu? Não, no Brasil, ou você é um direita conservador, ou você é comunista. Acabou. É isso que eles falam. Não, e o pior de tudo é que você não pode estar com ambos lados para... Não. Eu tenho amigo comunista do PCdoB. É lógico. A questão que eu quis colocar é o seguinte. Você vê... Você falar PCdoB, comunista, daqui a pouco arruma de dislike. Não, isso. Você vê... A gente viu durante meses canais de direita, que se dizem de direita no YouTube, canais políticos, dizendo que o MBL era de esquerda. O MBL é de esquerda, ele não nos representa. Não tem como. Você vê canais, você vê Bernardo Kister, você vê Felipe Rocha, você vê... Mas aí é viagem. Tudo bem. Aí é viagem. Aí eu pego do Bernardo, o exemplo do Bernardo. Foi só o Facebook fazer essa ação, boicotando e censurando várias páginas, que o Bernardo Kister fez um vídeo dizendo boicotaram canais de direita como o MBL. Ô, cara pálida, você passou 3 meses dizendo que os caras é de esquerda. Agora que o Facebook bloqueou, o cara virou de direita. É isso que eu dou risada. É como a Globo Lixo. Passa todo mundo dizendo que a Globo é de esquerda. Aí veio no Twitter o pessoal reclamando que essa Globo de direita, não, era a Globo da direita, não divulgou a campanha Lula livre. Mas peraí, caralho, tu passou 6 meses dizendo que era Globo lixo de esquerda, e agora não é mais porque não divulgou. É uma mania que o brasileiro tem de botar catálogo, botar taxa, botar classificação, sem ter a menor propriedade. Eu só descobri que o MBL era de direita quando o pessoal começou a falar que a página de direita do Facebook foi conservada. Hoje o Bolsonaro é de direita, para com isso. Pois é. O pessoal quer fazer esse tipo de classificação e faz o tempo todo, ainda faz um monte de besteira. Geração